Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3 e iremos ler todo até o final do capítulo. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 3. Como os irmãos sabem, nós iniciamos no domingo passado a exposição do livro do profeta Daniel e vamos manter este material gravado enquanto não estiver ainda liberado o acesso às dependências do templo para todas as pessoas. Nós sabemos que ainda há restrições, há grupo de riscos, há pessoas de idade ainda não podem, mas nós vamos manter até que todos possam estar juntos. Estou também expondo simultaneamente no domingo à noite no templo. Então, se você já pode participar, congregue, vá até o culto no domingo às 19 horas. Nós estamos também estudando o livro do profeta Daniel. Vamos fazer a leitura? Leamos. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência,
sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Bem, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus, te louvamos porque cremos, ó Deus, ser ela fonte de instrução, ser ela alimento para as nossas almas, ser ela um meio de graça que tem, ó Deus, nos comunicado as virtudes que nos são necessárias, bem como também, ó Deus, tem transformado os nossos corações, renovado as nossas mentes, tem sido, ó Deus, a luz para os nossos caminhos. Por isso nós te bendizemos, ó Pai querido, porque cremos que o Senhor está próximo de nós, que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos governa, nos instrui e nos orienta por meio da tua palavra. E nós te louvamos, ó Deus, nesse sentido, rogando-te também que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo nos faça compreender a beleza, a riqueza, ó Deus, da tua palavra e que sejamos edificados por ti. Isso nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como havia dito a vocês no domingo passado, nós vamos encontrar dentro do livro do profeta Daniel uma divisão de textos, de estilos literários. Uma primeira parte, nós vamos ter aí narrativas, que é um livro histórico, que vai narrar aí a ida de Daniel como do povo de Israel para o cativeiro babilônico. E na segunda parte nós vamos ter um livro, um texto de caráter mais apocalíptico ou profético. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver a narrativa da ida de Daniel, bem como de Ananias, Misael e Azarias e os demais que com eles foram cativos para ao Império Babilônico, que era a maior potência militar, econômica, o que se possa pensar, era o centro do poder no mundo que dominava todas as nações ao seu redor. Então, queridos, há um grande perigo ao observarmos textos de narrativa, de nós nos atentarmos para a história e apenas, como nós fazemos ao contar histórias, chegar ao final e tirarmos uma lição de moral. Tá? Nós precisamos entender que, embora sim seja um relato histórico, há muito a se aprender, não apenas como lições de moral, mas também o texto nos revela sobre Deus, sobre como ele age para com o seu povo e como nós devemos agir também. Tá? Então, queridos, vamos primeiro ao relato que o texto nos dá. Nós temos no primeiro episódio em que Nabucodonosor ele vai até Jerusalém. No primeiro momento, na primeira invasão, ele vai levar consigo os filhos dos nobres, os ricos, as pessoas mais instruídas, e também vai saquear o templo, vai levar os bens de valor que estão no templo. Nesta primeira leva, Daniel é levado com estes jovens que com ele foram. Na segunda invasão de Nabucodonosor, ele já vem para destruir, ele destrói o templo, vai destruir o templo, vai causar grande impiedade para com o povo que estava ainda em Jerusalém, matando a muitos, e os que restaram leva os cativos também para a Babilônia. Mas há uma distinção entre estes que foram na primeira leva para os que foram na segunda leva. Daniel, com estes outros jovens, como é descrito pelo próprio texto, eram rapazes de boa aparência, sem defeitos, que eram instruídos em ciência e tinham, de fato, conhecimento sobre a ciência e sobre a cultura. E eles foram levados a pedido de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para serem instruídos durante 3 anos sobre a cultura dos caldeus. Talvez você já tenha estudado um pouco de história, história antiga. Era uma prática comum nestes dominadores que invadiam as terras alheias e que
subjugavam outros povos, uma forma de neutralizar estes povos. Muitos matavam especialmente os homens e deixavam as suas mulheres. Outros mesclavam os povos por meio da conjunção carnal, né? Os homens possuíam as mulheres dos povos e assim faziam uma mescla de povos. E há aqueles que escravizavam também, utilizando os povos como mão de obra e visando assim também a minar as forças destes povos. A prática babilônica, ela era uma mescla disto, porque além de cativos, além de mortos, ela buscava dominar por meio da aculturação, fazer com que os povos dominados absorvessem a cultura babilônica, os deuses babilônicos, a forma de viver babilônica, e esta era uma forma de domínio. Quando Nabucodonosor coloca os jovens do próprio Israel para serem instruídos em toda a ciência e os costumes caldeus, os costumes babilônicos, ele está tentando tirar deles, tirar Israel de dentro deles, tornar-lhes babilônicos e, além de absorver o conhecimento que eles tinham por ser outro povo, ele vai ter sobre aqueles que vieram cativos governantes que muitas vezes podem ser inclusive seus irmãos, o que também de certa forma inibia rebeliões e inibia também motins contra a nação dominante. Mas perceba a situação destes jovens. É importante que nós tenhamos isso em mente. Israel havia sido invadido, o Senhor já havia prometido isto por causa da iniquidade em que vivia Israel. Então ela é invadida e os bens, os utensílios do templo são saqueados, e estes jovens eles são levados cativos para uma nação longínqua, para uma nação que não serve ao mesmo Deus, que certamente falava outro idioma também, não é? E eles estão fora da sua terra natal, sem pátria, teoricamente, né? Fora do templo, da prática litúrgica, fora dos limites daquele ambiente eclesiástico que havia em Israel, de cultos, de sacrifícios, e no meio de um povo que serve a deuses falsos, não é? E este é o ambiente em que nós temos a história de Daniel e dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Aí o que acontece? Quando eles são levados para lá, eles são preparados para assistir na presença do rei. Junto com outros jovens, eles vão passar por 3 anos aprendendo a cultura dos caldeus, e o rei determinou que o alimento deles fosse o mesmo alimento da sua mesa. As finas iguarias e o vinho que o rei bebia seriam a alimentação, seriam a porção diária destes jovens até a conclusão ali do seu treinamento, da sua capacitação dentro da cultura dos caldeus. E nós vamos encontrar no versículo 8, né, do texto que lemos, algo que chama muita atenção, onde diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, nós vamos encontrar nesta expressão certamente o ponto alto do texto, onde nós vamos encontrar este jovem que está fora da sua terra natal, fora da sua família, em um povo totalmente estranho, tomando uma atitude firme, né? Sendo firme no que diz respeito à sua fé. E isso, meus irmãos, é extremamente peculiar. Nós precisamos atentar com muita cautela para o que está acontecendo aqui. Ora, ele é jovem, né? E ele está fora dos domínios do seu povo, em uma nação distinta, com costumes distintos, com deuses distintos. O templo do seu Deus foi saqueado, não é? Ele já vem de um Israel que é um Israel corrompido, com um sacerdócio também corrupto, com uma prática de vivência imoral, mas
havia neste jovem firmeza no que diz respeito ao serviço do Senhor Deus de Israel. Mesmo vivendo em uma terra distante de Deus, na sua terra natal, e agora numa situação ainda mais adversa, o Senhor lhe sustentou com firmeza em seu coração para resistir à sedução da Babilônia, né? A Babilônia que buscava imergir estes cativos dentro da sua cultura, dentro das suas práticas, visando assim extrair deles qualquer senso de patriotismo e certamente também de fidelidade para com os deuses da sua terra, não é? Então nós vamos encontrar estes jovens nessa postura. Isso, meus irmãos, é muito interessante, porque se nós fizermos uma associação simplista, né, com o que nós vivemos em nossos dias, há algo muito semelhante, não é? A forma com que a Babilônia estendia os seus laços sobre este povo não era necessariamente com grilhões, não era necessariamente com açoites, embora em algum momento tenham utilizado, mas a forma mais sutil e mais perigosa de colocar alguém ou subjugá-lo a jugo é oferecendo-lhe regalias, não é? E o mundo ele tem oferecido. Perceba a situação destes jovens cativos e longe de casa. Lhes é proposto um curso de 3 anos, eles estariam ali trilhando pelo palácio, comendo na mesa do rei, sendo instruídos para ocupar um lugar naquele povo, um lugar elevado, um cargo público e político importante. Então, basicamente, eles têm tudo o que um jovem hoje em dia deseja, né? E eles tinham isso como oferta mediante os seus olhos. Quem não quer um bom emprego? Quem não quer comer bem, gozar a vida, viver com o que há de melhor? Certamente este é o anseio da maior parte dos nossos jovens. E este rapaz, juntamente com seus amigos, carrega consigo uma firmeza no que diz respeito ao desejo de não pecar contra o seu Deus. Meus irmãos, o que Daniel faz é algo extremamente glorioso, né? Em rejeitar a pequena coisa, mas, gente, é só comida. E aí nós precisamos atentar para uma questão que gira em torno aqui deste texto, né? O que seria contaminar-se com as iguarias do rei? A grande maioria dos irmãos imagina que a ideia que o texto traz é uma ideia de que os alimentos que estavam postos à mesa do rei eram alimentos que eram consagrados a ídolos, que é uma hipótese, né? Por que eu digo uma hipótese? Porque o texto, em momento algum, ele vai afirmar que estes alimentos eles eram consagrados a ídolos, embora nós possamos admitir pela prática histórica, cultural, que estes alimentos fossem, mas o texto não fala. Então nós temos como autoridade não o estudo do âmbito cultural ou histórico, mas especialmente o que o texto fala. Tá? E o texto não coloca essa como sendo a questão primordial, que estes alimentos eles eram oferecidos a ídolos, não é? Mas qual seria então a outra possibilidade? Há uma segunda hipótese que coloca a ideia de que existiam muitos alimentos que eram proibidos para os judeus e eram considerados impuros, mas essa hipótese também é uma hipótese frágil, tá? Por quê? Porque eles rejeitaram as finas iguarias e o vinho. E nós sabemos que para o povo judeu o vinho não é algo considerado impuro, né? Nunca foi. E a terceira hipótese, que é algo a se cogitar, é que eles estavam de fato resistindo à sedução, né, de gozar dos prazeres oferecidos pela terra alheia, de forma que o seu coração ele fosse afeiçoado àquele povo e então se acomodasse gozando destas regalias, não é? A ideia é de que nos banquetes residia um grande perigo, não ao corpo necessariamente, porque o próprio Novo Testamento vai dizer que não é o que entra
pela boca que contamina o homem, mas o risco de os corações serem alcançados pelos privilégios que seriam desfrutados naquele ambiente pagão, naquele ambiente onde o Senhor não era servido, né? E esta é também uma possibilidade, tá? Então, temos essas três questões. A primeira seria os alimentos serem oferecidos a ídolos, que não pode se sustentar apenas pelo texto. A segunda seria de que os alimentos que eram comidos na Babilônia, eles eram considerados impuros, mas esse é o descarto. E a terceira é que eles resistiram a estes banquetes, especialmente por uma questão do coração, para que eles não fossem seduzidos e não fraquejassem em sua fé. E aí o que nós vamos encontrar no modo de Daniel agir é um rapaz que, além de firme, é extremamente sábio e prudente. Tá? Por que eu digo isto? Ora, ele podia ter dito: eu não vou comer isso não, porque a minha religião não permite, não é? Ou poderia ter sido grosseiro: jamais comerei, prefiro a morte, não é? E, embora aparentasse certa fidelidade, estaria ainda assim demonstrando mais tolice do que fidelidade. O que ele pede? E a expressão é justamente essa. Ele pede para que eles não se contaminassem. Ele pede que, veja o final do versículo, ele pediu ao chefe dos eunucos que permitisse ele não se contaminar, eles não se contaminarem. E agindo com prudência, o Senhor lhes fez achar graça diante dos olhos daquele homem ímpio. Mas perceba como, da mesma forma que nós apresentamos no início deste livro, o Senhor Deus agindo soberanamente na história do seu povo, usando nações pagãs para julgar o seu povo, nós jamais podemos deixar fugir da nossa mente a convicção de que o Senhor Deus governa, e governa inclusive sobre aqueles que nós consideramos ímpios, não é? Ora, importa que nós nos preocupemos com a nossa fidelidade para com o Senhor e creiamos que Ele vai conduzir as circunstâncias conforme a sua boa e santa vontade, mesmo que para isso seja necessário que Ele mude a vontade de homens ímpios e que não o servem. E Ele pode plenamente fazer isto, como Ele o faz. Isso é demonstrado nas Escrituras, quando Ele usa o próprio rei da Babilônia, como Ele o chama de meu servo, primeiro Nabucodonosor, depois ele vai usar também Ciro, o persa, que vai libertar o povo do cativeiro. Então o Senhor Deus, ele tem autoridade nesse sentido. A nossa preocupação deve ser com a nossa integridade, com a nossa firmeza. Isso é fundamental. Este rapaz, ele vem de um povo distante e está sendo cercado, seduzido, de forma que eles abandonem os seus valores, e não fala apenas de questões morais, mas especialmente da sua fé, mas eles estão agindo com firmeza. Perceba, algo sutil nesta prática de aculturação babilônica, mas se você lembra bem, o texto vai dizer que os nomes deles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Perceba que no versículo 7, a prática de aculturação é demonstrada quando os nomes deles são mudados. Em Israel, os nomes eles têm significado, não é? E na Babilônia também. O nome de Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. E ele recebe o nome de Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. E Bel é uma divindade babilônica. O nome de Ananias significa Jeová é misericordioso. E ele recebe o nome de Sadraque, que significa iluminada pela deusa do sol. Misael tem o nome que significa quem é como Deus. E ele recebe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. E nós temos por último Azarias, que recebe o nome de Abednego. Azarias significa Jeová ajuda e Abednego significa servo de Nego, não é? As divindades Bel, Marduk, o deus do sol, Vênus, e Nego, que eram deuses babilônicos,
agora eles estão colocados sobre os nomes destes filhos de Deus. Eles mudaram os nomes deles, estavam mudando também a sua alimentação, estavam lhe cercando com as iguarias, com o que a Babilônia tinha a oferecer, para então eles serem consumidos pela cultura e fossem aí absorvidos, e dissolvidos entre o povo caldeu. Estes jovens, eles decidiram firmemente não se contaminar. O Senhor lhes deu graça de eles alcançarem aí a misericórdia deste eunuco, especialmente também do chefe da cozinha que estava responsável por eles. E Daniel sugeriu um teste de 10 dias. Perceba novamente a prudência de Daniel. Enquanto havia receio da parte daquele que estava responsável por eles, ele lhe sugeriu que fizesse um teste. E aí muitas pessoas vão pensar, eles estavam comendo legumes e água, então vão usar o texto até para defender o veganismo. E aí no final eles estavam mais saudáveis do que os demais. Eu não tiraria por aí, não, o texto não tem essa intenção. Mas o certo é que, consumindo estes alimentos, o Senhor lhes deu graça de serem achados mais fortes e mais vistosos do que os demais jovens que estavam comendo das finas iguarias do rei. Então, estes jovens agora eles passam a ser alimentados apenas com água e vegetais. Perceba que aqui nós temos um salto. Após este momento em que eles são testados, durante os seus 10 dias, nós vamos encontrar o momento em que se encerra o período em que eles estavam sendo instruídos, os 3 anos que eram necessários para que eles fossem instruídos na cultura dos caldeus. No versículo 18, este salto de tempo, nós vamos encontrar aí que, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Nós vamos encontrar nestes jovens, além da firmeza de servir a Deus, o Senhor lhes abençoou, como diz o versículo 17, o Senhor lhes deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Nós temos aí estes jovens sendo firmes, servindo a Deus com integridade, e o Senhor lhes dando prosperidade e lhes dando sabedoria. Perceba que a busca desenfreada, pelo prazer, pela satisfação das necessidades, por obtenção de privilégios, é um caminho que, para os demais jovens que serviram-se da mesa do rei, é um caminho que não resultou de fato numa posição elevada. Mas a estes jovens que serviram a Deus com integridade, o próprio Senhor lhes deu capacidade e entendimento para que, em concluído este período determinado de 3 anos, eles foram encontrados pelo próprio rei, foram arguidos por ele em toda matéria de sabedoria e inteligência, e eles foram achados 10 vezes mais sábios do que todos, e não apenas do que todos aqueles que estavam com eles sendo instruídos, mas do que todos os magos e encantadores que havia no reino da Babilônia. A fidelidade ao Senhor, a vida de integridade num mundo que eles estavam vivendo, na Babilônia, costumes distintos, práticas morais distintas, deuses distintos, vivendo e se relacionando. Perceba que, embora eles tenham agido com firmeza, e decidido firmemente não se contaminar, eles não estão alheios às coisas que lhes cercam,
Eles se relacionam com o mundo em que estavam vivendo, eles viveram lá, eles aprenderam lá, eles se desviaram daquilo que desagradava a Deus e o Senhor lhes fez prósperos em uma terra que não era a deles. Eu acho maravilhosa a figura, não é? É um relato histórico, mas é uma figura que se assemelha em muito à vida de todo cristão. Nós não estamos na nossa pátria, não é? Nós vivemos em uma... Inclusive, o mundo é chamado, né, o inimigo da igreja, a Babilônia, de fato, é apresentada nas visões, inclusive no texto de Apocalipse, como sendo o inimigo da igreja, e nós estamos vivenciando este mundo mau e caído. Somos como estes forasteiros que são cercados e perseguidos pela sedução e os prazeres que o mundo oferece, e temos esse desafio de servirmos a Deus com integridade em um mundo que não tem os mesmos valores que nós temos, que não ama o mesmo Deus que nós amamos e que, inclusive, entrega-se de forma desregrada aos prazeres que muitas vezes nos são oferecidos, como a sedução. Nós temos esta mesma árdua tarefa de buscarmos a integridade, de buscarmos a fidelidade, de buscarmos a glória de Deus em um mundo mau, em um mundo que jaz no maligno. Ora, e perceba como que o Senhor os tirou, né, de Israel, destruiu a cidade de Jerusalém, o próprio templo, aquilo que havia sido objeto de confiança do povo de Judá, porque eles confiaram que o templo os preservaria, que as práticas cerimoniais seriam suficientes para lhes fazer uma nação próspera, e se esqueceram do Senhor. E o Senhor os trouxe para o cativeiro, para então lhes ensinar sobre fidelidade e sobre integridade. Meus irmãos, se tem algo que é fundamental e que precisa chamar a nossa atenção neste texto, especialmente, é o senso que Daniel tem a respeito de Deus. Imagine só, com todas essas circunstâncias, de forma extraordinária, ele manifesta fé. Não é um desejo profundo de não desonrar ao Deus de Israel, um Deus que virtualmente poderia inclusive se dizer que havia sido vencido porque o seu povo havia sido derrotado. Isso era característico naqueles dias. Uma nação vitoriosa é porque o seu Deus era vitorioso. Mas perceba como que mesmo com a destruição do templo e com a queda de Jerusalém, o Senhor Deus não tem dentro do coração de Daniel, não tem a fé no Senhor Deus, não é abalada de forma alguma. Até porque o Senhor Deus havia dito que faria o que estava fazendo a Israel por causa da sua iniquidade. Não é? Então, longe dos limites de Jerusalém, por assim dizer, fazendo uma comparação, né? Longe dos olhos da sua família, da sua igreja, né, do seu pastor, onde talvez o nome de Deus não fosse nem conhecido, este jovem tem um senso da presença soberana de Deus sobre todo o universo, de forma que onde quer que ele está, ele serve a este Deus com integridade. Ele é zeloso para com o seu Deus. Ele confia no seu Deus de forma tal mesmo colocar-se em situações que poderiam lhe causar prejuízo, mas ele prefere pôr em risco a sua própria segurança do que pecar contra o seu Deus e contaminar-se. Não é? Meus irmãos, isso é um testemunho valiosíssimo. Não é? Nós temos vivenciado em dias em que há uma característica do povo evangélico, de ter duas formas de se viver, uma quando é visto, outra quando não. Não apenas povo evangélico, de modo geral, é costumeiro que isso aconteça, nós sejamos
de uma certa forma na igreja, de forma distinta quando estamos em outro ambiente. E mais pessoas que mudam de cidade, que chegam na cidade onde não são conhecidos a trabalho e não procuram congregar-se, não procuram a casa do Senhor. Como se a fé que eles têm no Senhor fosse uma fé geográfica, que se limita apenas a uma determinada cidade. Fora dela eles não temem a Deus. E mais, como nós temos visto, especialmente os jovens, perceba a situação em que Daniel vive, de onde ele saiu. Ele sai de um povo completamente destruído e um povo que vivia dias de iniquidade, tem a sua família ceifada, eles são separados das suas famílias, e ainda assim ele tem uma fé firme no Senhor. As circunstâncias são adversas, o ambiente é adverso, mas esse jovem, ele ama o seu Deus, confia nele, e o Senhor lhe faz prosperar nesta terra estranha, nessa terra que não teme a Deus, mas o Senhor não apenas o livra, mas lhe faz prosperar no meio deste povo. Assim como a Ananias, Misael e Azarias, que dão testemunho também, nós vamos ver isso mais adiante, do poder do Deus de Israel. E é sabido entre todo aquele povo que existe Deus em Israel e é um Deus poderoso. Meus irmãos, isso é sim, falando de questões morais, é uma lição para todo cristão. Esta passagem se assemelha muito com as circunstâncias em que nós vivemos hoje, e nós não podemos nos contaminar com as iguarias da mesa do mundo, da Babilônia. Nós não podemos amar o mundo, porque se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Nós frequentemente temos nos submetido àquilo que o mundo nos propõe, e aí temos abandonado aquilo que deve ser seguido porque Deus nos ordena. Quando colocamos na balança, sempre existem questões que são mais importantes e mais urgentes do que servir a Deus, do que ter firmeza e integridade na nossa fé. Ora, nós precisamos, como Daniel, decidir firmemente não nos contaminarmos com as coisas que este mundo oferece. Perceba, não é não estar no mundo. Daniel caminhou por toda a Babilônia, e se você ler o último versículo 21 do texto que nós lemos, ele continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Nabucodonosor passou e Daniel estava lá. Ele foi para lá, ele continuou lá. O Senhor lhe colocou num cargo elevado entre aquele povo ímpio e o Senhor lhe sustentou lá. A ideia não é que nós sejamos removidos do ambiente em que vivemos, deste mundo mau. Não é como o Senhor Jesus Cristo diz: não peço que lhes tirem do mundo, mas que os livre do mal. E a ideia é justamente essa, que em meio a um mundo mau, nós possamos ser firmes, prudentes, e zelosos, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós possamos seguir o testemunho destes jovens e, a exemplo deles, confiando em Deus, buscarmos viver com integridade. Mesmo que, para tal, nós precisamos comer legumes, e beber água, e rejeitar aquilo que o mundo oferece, que tem minado o nosso fervor, que tem minado ao nosso zelo pelo nosso Deus, a nossa saudade da nossa pátria. Perceba, essa estratégia de aculturação, ela é a estratégia maligna, e Satanás tem feito nós amarmos mais e mais as coisas deste mundo, nós gastarmos mais e mais tempo buscando edificarmos coisas neste mundo, sentir prazeres neste mundo, de forma que nós nos esqueçamos que nós não somos daqui, que nós temos uma pátria celestial e que o Senhor há de vir para nos buscar. Queridos, nós ainda temos muito
o que aprender com este livro, com o livro do profeta Daniel, mas essa lição certamente é uma das mais importantes em todo o livro. A vida cristã, ela precisa ser vivida com integridade. O nosso Deus, ele precisa ocupar um lugar nos nossos corações elevado, de modo tal que nós desejemos o nosso próprio mal ao ferir a glória do nosso Deus, ao pecar contra o nosso Deus. Que nós tenhamos e o Senhor nos dê essa capacidade e esta firmeza de testemunharmos em meio a um mundo mau, certos de que o Senhor é soberano, mesmo neste mundo mau, e Ele há de nos conduzir conforme a sua boa vontade para a glória do seu nome. Meus irmãos, esse certamente é o desejo de todo pastor e deve ser o desejo de todo crente, né? Que a igreja de Cristo seja firme no que diz respeito à verdade do Evangelho e no serviço do seu Deus. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque nela, ó Pai, nós encontramos a Tua verdade, a Tua voz, e temos percebido também, ó Deus, como nós precisamos cada dia mais buscarmos, ó Deus, Te conhecer, estarmos próximos de Ti, para que a nossa fé, ó Deus, ela seja uma fé madura e que nós sejamos sábios e prudentes. Mesmo, ó Deus, que com pouca idade, mas tendo conhecimento da Tua lei, nós seremos certamente mais sábios do que os anciãos. Ajuda-nos, ó Deus, e nós Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, para que nós tenhamos firmeza e que, conhecendo ao Senhor, amando ao Senhor, confiando no Senhor, nós estejamos também, ó Deus, firmes em nossas decisões, em nossas convicções, de modo, ó Pai, a glorificar o Teu nome onde quer que estejamos, a não cedermos, ó Deus, às pressões que o mundo tem colocado à nossa frente, à agenda que Ele tem preparado para que sigamos. Ó Pai querido, molda, Pai, o nosso coração para que nós possamos encontrar deleite nas coisas simples e deleite em fazer a Tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, dar este testemunho e almejar especialmente a glória do Teu nome. Almejar, ó Deus, especialmente que o Teu nome seja glorificado, sabendo, ó Deus, que se buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, a expansão do Teu reino, a Tua justiça, todas as coisas que nos são necessárias, elas nos serão acrescentadas por Ti e encontraremos deleite em Ti. Gozaremos, ó Deus, a Tua paz. E nós não queremos, ó Deus, a paz que o mundo dá, porque ela é leviana, é passageira, é enganosa. Nós queremos a perfeita paz que só o Senhor pode dar aos nossos corações, para que mesmo habitando em um mundo mau, possamos viver com integridade para a glória do Teu nome, ó Deus. É o que nós Te pedimos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.